Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 179 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar do que esperar do GP do Azerbaijão de 2023 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Aí nós ficamos aí 3 semanas, sem Fórmula 1, mesmo tempo aí das férias de verão, da Fórmula 1, mesmo prazo. Então a gente ficou aí com muita saudade de ver os carros da Fórmula 1 na pista, Então 3 semanas sem Fórmula 1 e agora a gente volta com o GP do Azerbaijão, com um final de semana com corrida sprint, que já é muito especial. Então nós vamos ter aí uma mini corrida e nós vamos ter a corrida oficial, mais uma classificação na sexta. Então vai ser um final de semana muito interessante para o fã do automobilismo. Nós já voltamos aí com o Azerbaijão com corrida sprint, a primeira corrida sprint da temporada de 2023. O GP do Azerbaijão está na Fórmula 1 desde 2017, embora o site oficial da Fórmula 1 mencione desde 2016, onde ele era tratado como o GP da Europa de Fórmula 1. O primeiro grande prêmio do Azerbaijão foi tratado como GP da Europa. É um circuito que acontece nas ruas de Baku, um circuito de rua, um circuito de média para alta velocidade, com várias retas longas, algumas curvas de baixa, de 90 graus inclusive, e outras de média. Tem uma reta principal que é a maior extensão dos atuais circuitos da Fórmula 1, onde propicia muitas ultrapassagens, e ainda mais acionado aí o DRS nessa reta principal, que é a maior extensão. Ela facilita muitas ultrapassagens, deixa as corridas muito emocionantes. Eu particularmente gosto muito do GP do Azerbaijão, acho uma corrida muito interessante. Nós, embora seja uma corrida recente no calendário da Fórmula 1, é palco de várias disputas interessantes, de corridas épicas aí. E é um final de semana diferente, porque nós teremos aí a primeira corrida sprint da temporada de 2023 e nós não tínhamos ainda uma corrida sprint em Baku, e eu acho que vai ser muito interessante porque já é uma pista que favorece muitas ultrapassagens. É uma das pistas que eu mais gosto de jogar no videogame. Eu gosto muito ali de estar com o controle na mão jogando o circuito de Baku. É um dos que eu mais gosto de jogar. E nesse circuito ele pode ter uma alteração aí, porque ele pode vir a favorecer muito mais a potência de motor do que propriamente o melhor pacote aerodinâmico do grid. Não que a Red Bull não seja também a grande favorita, porque também tem um motor muito potente, mas a nível de meio do pelotão ali nós podemos ter algumas variações, porque é uma pista que favorece muito mais o motor do que propriamente o pacote aerodinâmico. Como eu disse, é o circuito de Baku, a extensão de 6.003 metros, serão 51 voltas, perfazendo uma distância total de 306,049 km. É um circuito com 20 curvas, 2 pontos de DRS até então, Faço esse vídeo na segunda-feira e pode ser que a Liberty, a Fórmula 1 e a FIA tenha alterado essas questões de DRS. Tem acontecido muito isso nos meus vídeos do que esperar do GP, porque eu faço na segunda-feira e depois sai que são mais zonas de DRS ou menos zonas de DRS, mas a princípio, até o momento, serão 2 pontos de DRS. A melhor volta, 1:43.009 do Charles Leclerc em 2019. E nós temos aí como maiores vencedores, nós não temos nenhum vencedor aí com 2 vitórias no GP do Azerbaijão, um GP muito recente. Então os maiores vencedores são com apenas uma vitória, que é Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sérgio Pérez e Max Verstappen. Mas em construtores nós já temos uma disputa interessante. Os maiores vencedores aí de construtores no GP do Azerbaijão são 3 vitórias da Red Bull e 2 da Mercedes, mostrando também aí a dominância das duas equipes nesses últimos anos na Fórmula 1. Falar da corrida aí que aconteceu no ano passado no GP do Azerbaijão, nós tivemos uma pole position do Charles Leclerc com tempo de 1:41.359 e foi aquela corrida que o Verstappen venceu aí, tendo ordens de equipe com o Sérgio Pérez,
nós tivemos também um abandono duplo da Ferrari. Então o resultado foi o seguinte: Max Verstappen em primeiro, Sérgio Pérez em segundo e George Russell em terceiro. A nossa análise completa dessa última corrida aí do GP do Azerbaijão de 2022 é o episódio 78 do nosso podcast. Então vai lá dar uma conferida para vocês relembrarem tudo o que aconteceu nessa corrida de 2022 do Azerbaijão, seja no YouTube, se você estiver nos acompanhando no YouTube, ou seja pelas principais plataformas de podcast. Então o episódio 78, viu? Os últimos vencedores no GP do Azerbaijão, em 2022, acabamos de falar, Max Verstappen, em 2021, Sérgio Pérez, em 2019, Valtteri Bottas, lembrando que em 2020 nós não tivemos o GP do Azerbaijão por conta da pandemia do coronavírus, 2018, Lewis Hamilton e 2017, Daniel Ricciardo. E o que esperar aí para 2023? Lógico que a grande favorita é a Red Bull, eu acho que todos apostam nela, né? Porque a Red Bull é um pacote completo aí de carro, tanto com o motor quanto na parte aerodinâmica, mas eu acho que no meio do pelotão pode vir a surpreender os carros com melhor potência de motor. O caso de uma Ferrari, de uma Mercedes, eu acho que pode surpreender em relação, por exemplo, a uma Aston Martin. Então, eu acho que a nível de meio do pelotão, sem a grande favorita que é a Red Bull, eu acho que nós podemos ter algumas variações aí por conta da potência do motor, pelas características da pista. Mas lógico que a grande favorita, na minha opinião, é a Red Bull. Previsão do tempo para o final de semana. Na sexta, parcialmente nublado, mínima de 13 graus, máxima de 21 graus. Lembrando que na sexta nós teremos a classificação para a corrida principal, ou para a corrida sprint. Eu vou explicar isso mais para frente, porque nós ainda não temos uma posição em relação a isso. Sábado, parcialmente nublado também, mínima de 15 graus, máxima de 24 graus. Domingo, também parcialmente nublado, mínima de 16 graus, máxima de 24 graus. A gama de pneus da Pirelli para esse final de semana. Pirelli vai com a gama mais macia de pneus, C3, C4 e C5. Então eu acredito que vai ser um GP para duas paradas, por conta da pista poder estar um pouco quente, além de ser uma pista muito rápida, com muitas retas e algumas curvas de 90 graus, que pode desgastar muito os pneus. Eu acredito aí no final de semana um GP com duas paradas seja a melhor estratégia para essa corrida. E principalmente também por estar com a gama mais macia de pneus, que desgasta mais rápido, né? Programação do final de semana. E nessa parte da programação do final de semana que eu quero falar da nova modalidade de sprint, que ainda não foi confirmada pela Fórmula 1, se vai ocorrer no Azerbaijão ou não, ou se vai ocorrer, mas eu já vou deixar explicado, caso a gente tenha no Azerbaijão essa nova modalidade de sprint, vocês já estão antenados. O que seria? Na sexta-feira seria a classificação para a corrida principal, ou seja, para a corrida de domingo. No sábado nós teríamos uma nova classificação ao invés de treino livre 2. Essa classificação seria propriamente para a corrida sprint. E na corrida principal valeria a classificação da sexta-feira, para deixar o final de semana ainda mais emocionante. A princípio nós não temos informações da FIA e da Fórmula 1 se vai ocorrer no Azerbaijão essa nova modalidade de final de semana de sprint. E e outra coisa, a classificação do sábado, que seria a classificação que substituiria o treino livre 2, que seria a classificação apenas para a corrida sprint, seria de uma única volta rápida, na volta lançada, entendeu? Então não permitiria erros, e aí deixaria ainda mais interessante aí esse final de semana de corrida. Mas ainda não temos confirmações sobre isso, então eu vou passar a programação que está no site da Fórmula 1 com da modalidade antiga que a gente já vinha falando aí sobre a corrida sprint. Então seria o seguinte: treino livre 1 na sexta-feira às 6h30 da manhã com transmissão da Band Esportes. Classificação na sexta-feira, ou seja, o Qualify, o treino classificatório, na sexta-feira às 10 horas com transmissão da Band Esportes. O treino livre 2, ou seja, o TL2, no sábado, às 6h30 da manhã, com transmissão da Band Esportes. Então, eu estou falando da modalidade antiga, né? Não sei se vai ter essa nova classificação.
Corrida sprint também no sábado às 10h30 da manhã com transmissão da Band. E a corrida principal no domingo às 8 horas da manhã com transmissão da Band. Agora, por fim, vamos falar aí dos meus palpites para o final de semana. Eu acredito numa pole position do Max Verstappen e também numa vitória do Max Verstappen. Acredito que nenhuma equipe ainda seja tão favorita para competir com a Red Bull nesse início de campeonato de 2023. Vou colocar aí então uma dobradinha da Red Bull. Vou colocar o segundo lugar Sérgio Pérez, terceiro lugar fechando o pódio Charles Leclerc. Vou acreditar aí na potência do motor da Ferrari para essa corrida em Baku. Volta mais rápida, Max Verstappen. Então aí pole Verstappen, primeiro Verstappen, segundo Pérez, terceiro Leclerc e volta mais rápida Verstappen. Mas deixem aí também na caixa de comentários os palpites de vocês para esse final de semana. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje do que esperar do GP do Azerbaijão de 2023. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.